Durante mais de 9 meses, uma comissão de especialistas dos mais diversos setores debateram aqui no Senado um esboço do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Presidente e moderador das múltiplas tendências dos mais diversos grupos de interesse dentro da comissão, o professor de Direito Aeronáutico e piloto Jorge Ferreira veio à Cidadania comentar o que pode mudar para milhões de brasileiros clientes da aviação. E, é claro, todos aqueles que trabalham dentro dessa atividade. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado a todos os telespectadores da TV Senado. Quem eram essas pessoas que foram nomeadas e escolhidas aqui pelo Senado Federal para debater e que setores eles representavam? Nós podemos dizer que essa comissão, ela realmente foi uma comissão campeã, e pelo menos na escolha dos seus membros, realmente nós tivemos assim a presença, podemos contar com especialistas dos vultos como o Cláudio Jorge, que nada mais é do que o vice-reitor do ITA, tá? O senhor Donizete Andrade, que também é um dos coordenadores, o coordenador de pós-graduação lá também do ITA. Nós tivemos também vários outros iteanos, né? Como representante da Embraer, por assim dizer, o Marcos. Ou seja, é importante... Setor militar, setor civil... Nós tivemos, assim, nós tivemos os dois principais interessados dentro do setor militar, que foi o coronel Fernando Camargo, que é do CENIP, que é do Centro Gustavo Nacional. Adolfo, né? O brigadeiro Gustavo Adolfo também, do CIPAER, perdão. O Sistema de Prevenção de Acidentes. O Sistema de Prevenção de Acidentes foi o Fernando Camargo. Sim. Do DECE, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, foi o Gustavo. Ou seja, e é importantíssimo a historicidade dessa comissão, porque foi a primeira vez na história do Senado, pelo que me informaram, que foi uma comissão que não foi formada apenas por juristas, mas foi uma comissão formada por especialistas quem trabalha no da dia área. a dia. Exatamente, né? Ou seja, nós tivemos assim, o táxi aéreo estava presente, a aviação geral como um todo estava presente. Os aeronautas. Tá? Os aeronautas estiveram presentes. Os representantes das empresas, claro. Das empresas estiveram presentes, ou seja, a questão também, as pessoas voltadas à homologação de produtos aeronáuticos, certificação de produtos aeronáuticos estavam presentes. Esteve presente a própria ANAC, através do seu superintendente de assuntos regulatórios de regulação econômica, também o gerente de padrões e, salvo engano, de aeronavegabilidade da ANAC esteve presente, a da SAC, da Secretaria de Aviação Civil. Ou seja, nós podemos dizer que há muito tempo, acho que nunca se viu uma comissão tão democrática, tão aberta, e para um setor que até então tinha um caráter eminentemente militar. Ou seja, o antigo código era de 1986, com toda aquela herança do tempo do período. Mas atenção, ele era de 86, mas ele não foi elaborado em 86. Obviamente que ele foi gestacionado até anteriormente. Ele tinha uma característica talvez até muito mais voltada à defesa do que a própria integração econômica, que é o que nós buscamos agora no novo código. E é um código que foi feito por toda a sociedade. Nós tivemos uma janela de abertura aí de quase 6 meses, onde nós recebemos contribuições pelo Alô Senado, pelo Alô Cidadania, nós tivemos a contribuição dos próprios membros, foram milhares de contribuições. E a TV Senado transmitiu várias audiências públicas ao vivo. Eu acredito que todas as audiências públicas e todas as audiências das reuniões estão disponíveis para quem quiser assistir, assim como todos os documentos. Tudo aquilo que foi colocado no microfone, que foi debatido, está taquigrafado, está gravado, para que todos possam conferir. Agora, o mais importante para destacar é o seguinte, o que nós entregamos foi um anteprojeto. Ou seja, ele não tem um valor coativo, ele não tem um valor mandatório. Ele é um caminho, uma trilha para que os senadores da comissão que o presidente Renan está instalando, sim, será presidida também pelo senador Vicentinho, que também é piloto, que foi quem inspirou a criação de toda essa primeira comissão. Que foi presidente da Subcomissão da Aviação Civil do Senado, inclusive, tá? Então, o que nós temos, como foi bem colocado, temos aí um caminho. E espero que agora a sociedade, de fato, participe, porque muitas associações não participaram. Nós não entendemos nem porquê. Apesar da divulgação que foi feita pelas mídias sociais, etc. e tal, muitas associações voltadas à própria aviação não participaram, não mandaram contribuições, sequer foram aos trabalhos da comissão, conhecer a comissão. Então, espero que agora seja aproveitado esse novo momento aí com mais seriedade. Bom, mas, de qualquer maneira, os membros da comissão representavam interesses altamente divergentes, muitas vezes até opostos. Por exemplo, as companhias aéreas se interessaram, obviamente, em conseguir menores custos, e menores custos significam ter um controle sobre salários, sobre a remuneração de quem trabalha, de aeronautas e, não sei se está correto, aeronautas e aeroviários. Todo esse arcabouço. Houve também aquelas forças interessadas em abrir o capital, a participação ao capital
estrangeiro, a participação nas empresas aéreas brasileiras. Porque vamos recordar de qual era a realidade do Brasil em 1986. Nós não tínhamos, basicamente, nem a Constituição, a nova Constituição, com todas as garantias dos direitos dos cidadãos, sobretudo, e também não tínhamos Código do Consumidor, Código Brasileiro do Consumidor. Eu queria que o senhor relembrasse um pouco o que significou adequar o novo Código à Constituição, ao Código do Consumidor e também aos tratados internacionais que acontecem desde 1940, no pós-guerra. Em relação à questão dos interesses, nós temos que ver uma coisa importante, que para as empresas aéreas, por exemplo, né, é mais importante, de certa forma, você prever uma burocracia menor ao setor, até mesmo do que a questão de custos que são voltados a tarifas, que são debatidos em outro setor. Questão de tarifa, tarifário, etc. e tal, isso é debatido via executivo. Então, a nossa função foi tentar, de certa forma, por exemplo, prover instrumentos mais adequados para que as empresas possam até mesmo funcionar. Ou seja, até agora nós temos que uma empresa depende de uma concessão, mas não tem nenhuma linha aérea que conseguiu uma concessão conforme determina a Lei 8666, que é a lei da licitação. Licitações, né? Exatamente. Agora não, agora nós estamos atrás das autorizações, agora nós estamos criando os institutos, por exemplo, da exploração dos aeródromos privados. Nós também mudamos as características de como é que devem ser feitas as concessões para a própria exploração do aeródromo público, porque nós temos que imaginar assim, qual que é o principal custo hoje das empresas aéreas? Nós temos combustível, que permeia em torno de 40% para as linhas aéreas regulares. Que é o querosene da aviação. Que é o querosene. Agora, eu fiquei abismado a esse propósito, antes que eu me esqueça aqui, um estudo elaborado pela consultoria do Senado Federal, por um consultor em economia, ele fez o levantamento de que dos 10 aeroportos onde o querosene de aviação de todo mundo custa mais caro, 5 são brasileiros. Manaus, Recife, Brasília, Cuiabá e Guarulhos. Faz sentido isso? Porque o preço é caro por causa do ICMS. Foi debatido esse tema na comissão? Foi debatido, e não é só o ICMS. O que nós temos, por exemplo, o principal fator que impacta o preço do combustível para a aviação no Brasil é a precificação, como mesmo é feito. Isso foi objeto de debate. Por exemplo, a Petrobras, apesar de ela fabricar até 80% de todo o combustível consumido no Brasil, mas para precificação, ela cria um faz de conta. Quer dizer, mesmo o petróleo extraído aqui, ela faz de conta que esse petróleo é tirado no Golfo do México, ela faz de conta que é incidido sobre esse petróleo que é tirado no Golfo do México, além do preço internacional em dólar, ela faz incidir todas as tarifas de importação, preço CIF, preço FOB, preço seguro, entra aqui no Brasil ainda para fazer toda aquela aplicação de despesas aduaneiras, de questão de ICMS para distribuição, quer dizer, já houve um trabalho desse feito no Senado e o maior impacto do preço que nós temos no combustível de aviação no Brasil é a forma como é feita a precificação pelo distribuidor, que quer queira ou quer não, é um monopólio. Que resulta no preço final da passagem aérea. Que resulta no preço final, obviamente. E aí nós temos, por exemplo, a questão do ICMS, também foi debatido. Agora, ICMS é algo que não compete a uma comissão do Senado, se bem que nós colocamos isso à lume. Ou seja, seria justo Foi debatido, embora não seja matéria do É porque, obviamente, deveria ter uma planificação do preço do ICMS sobre o combustível, até mesmo para evitar uma guerra fiscal, até mesmo para ajudar no planejamento das empresas aéreas, porque, obviamente, se você chega no local onde o ICMS ele chega a 30%, só me engano como é o caso do Pará, tá? Ou então você chega em outro lugar, como é 12%. Aqui em Brasília, tá? Que conseguiu, teoricamente, teria conseguido 200 voos a mais, porque baixou de 25% para 12%. Exatamente, quer dizer, então isso também atrai. E muitas vezes a empresa pensa, poxa, é melhor eu colocar mais combustível ou mais passageiro? E tem um problema aí, que, de acordo com o que consta no estudo aqui elaborado pelo Senado, que a companhia prefere abastecer onde é mais barato o combustível, mas aí o avião fica mais pesado, consome mais combustível, enfim, essa compensação acaba onerando o passageiro, aquele que tem que pagar pelo bilhete. Sim, isso onera o passageiro, isso onera todo o sistema de aviação civil. Às vezes a empresa também ela tem que lidar com a questão do planejamento do voo, para onde é que ela vai, se lá ela tem combustível para reserva, para fazer a alternativa, mas a reserva técnica necessária. Tudo isso daí impacta, e isso daí nós discutimos. Agora, obviamente, depende muito da vontade do executivo de fazer essa transformação em relação ao preço dos combustíveis. Agora, o setor aéreo, o número de passageiros, depois que houve a desregulamentação do preço das tarifas, que até 2001 o governo estabelecia um limite máximo para a cobrança de tarifas. Depois ficou liberado, mais ou menos totalmente liberado, me corrija se eu estiver errado,
não houve interferência mais do governo para que houvesse uma competição dentro do mercado. O que aconteceu? Evidentemente, também por causa da ascensão do país no panorama econômico internacional, muito mais gente pôde viajar de avião, isso aí é um fato. 40 milhões, acho que era por volta de 40 milhões de passageiros em 1986, chegamos a 120 milhões de passageiros, salvo engano, em 2014. Em 2015 houve uma pequena baixa, aí, porque já vivíamos um período de crise. Mas, enfim, essa desregulamentação parece que falhou em algum ponto, porque acabou ocorrendo um duopólio entre as duas maiores companhias que dominam o setor e as queixas dos passageiros, nós passageiros. Você vai para algum lugar, tem um voo da companhia A e da companhia B com meia hora de diferença, se você abre o site lá para comprar, o preço da passagem é praticamente o mesmo, né? E dentro das propostas do Código Brasileiro, do novo Código, estaria a liberação para que, teoricamente, fosse aberta uma competição que empresas de fora do país pudessem competir. Isso não ameaça o patrimônio nacional para as empresas? Vamos entender assim. Primeiro, o que carece? Por que parece que a nossa aviação ela cresce com espasmos, depois ela dá um outro espasmo, de repente ela tem uma convulsão? Tá? É porque falta uma política pública para o setor. Isso também nós debatemos durante todo o tempo. Inclusive eu tentei até mesmo, eu recomendei, orientei para que fosse colocado pelo menos as disposições transitórias, vamos ver como é que fica agora o projeto no Senado, para que seja criada uma política pública para o setor ou então para que ela seja criada e também revista a um determinado período de tempo. Nós tivemos uma última política para o setor, salvo engano, de 2009 e ela não foi totalmente aplicada, ela não chegou a ser assim aplicada com pleno vigor ao setor. Então, realmente, se você não tiver um planejamento, de repente a coisa trava. Agora, a questão da entrada das empresas aéreas estrangeiras, o que nós temos que entender é o seguinte. Primeiro, existe um negócio que chama-se liberdade do ar. Vai da primeira até a nona. Isso da classificação aí, geralmente, ela foi criada pela Organização da Aviação Civil Internacional. E o principal temor é a aplicação da nona liberdade, que seria a cabotagem. O que seria isso? Seria um avião da United Airlines sair dos Estados Unidos, de repente fazer qualquer voo doméstico aqui dentro. Sim, de repente ela chega de Washington para em São Paulo, pega passageiro em São Paulo, leva para Porto Alegre, depois leva para Manaus. Isso assim, sem nenhuma vigilância, não. O que nós colocamos no código é que qualquer empresa brasileira poderá abrir uma linha aérea. Qualquer empresa brasileira, seja de capital nacional ou seja de capital estrangeiro. Aí você pergunta, nossa, é a nossa soberania. Olha, o dinheiro hoje já não conhece mais fronteira. Tá? As próprias empresas que estão aqui hoje no Brasil, se de repente receberem proposta para trabalhar na África por um grupo chinês, etc. e tal, eu sei que elas vão tirar as aeronaves aqui e vão lá para a China. Eu só abrir um parênteses aqui, se o senhor me permite. Claro. O antigo código limitava em 20% a participação das empresas do capital estrangeiro, ou seja, por outra, teria que ter 80% do capital brasileiro. Da Europa, esse é observado o limite de 49%, né, para as empresas estrangeiras, mesmo dentro da União Europeia. Nos Estados Unidos e no Canadá, o limite parece que é de 25%. Mas o controle lá não sai da mão da bandeira do país, vamos dizer assim. Agora, o que alegam é que a vinda de outras empresas, sobretudo aquelas de baixo custo, beneficiaria o consumidor, na ponta, né? Com preços mais baratos. Sim. É viável esse raciocínio? Nós temos que... Procede? Procede e acho que nós não abriríamos mão de nossa soberania, até mesmo porque uma empresa aérea estrangeira que venha para o Brasil, ela vai ter que, primeiro, ter capital, ela vai ter que integralizar o seu capital, ela vai ter que seguir a regulamentação da ANAC à risca, vai ter que contratar mão de obra brasileira, tá? Então, tudo isso daí já existe, assim, uma proteção muito grande. Nós não temos que ver, por exemplo, as telefônicas aqui no Brasil, tá? Obviamente que o nosso serviço não é da melhor qualidade. O exemplo também mais recente não é favorável. Mas vamos lá, olha só, as telefônicas. Posso dizer que o serviço das telefônicas não é da melhor qualidade, nós sabemos disso. Isso aqui é objeto de debate toda hora no Senado. O preço também não é dos mais baratos. Os campeões de reclamação. Né? Exatamente. E no mundo, acho que o Brasil é a segunda ou terceira tarifa mais cara do mundo. Por outro lado, nós temos mais linhas telefônicas celulares do que habitantes no Brasil. Significa que a coisa não deu tão errada assim. E, de certa forma, democratizou o acesso a esse meio também que era extremamente elitizado. Então, nós temos que entender também que existe esse lado, essa possibilidade. E mais importante aqui no Brasil, o que nós tentamos pensar no código, é que mais importante do que pensar até mesmo em aeroportos,
onde deve ser uma construção, criação de aeroportos, nós temos que pensar em quem vai operar nesses aeroportos e quando vão operar e se será viável operar nesses aeroportos. Então, obviamente que a vinda das empresas de low cost aqui no Brasil, elas vão ter que submeter, inclusive, a superintendência, a setor de regulação econômica, tanto da Secretaria de Aviação Civil, quanto da Agência Nacional de Aviação Civil, e coisas que não tem em nenhum outro lugar do mundo, salvo engano, apenas no Brasil. O senhor me desculpe, mas eu, como leigo, vou ter que fazer o papel do advogado do diabo aqui, vou contestar um pouco isso aí. Bom, o que se alega é que as passagens ficariam mais baratas para o consumidor, para nós, para os consumidores finais. Enfim, mas o que se vê? Se a gente for transformar as tarifas aqui no Brasil em dólar, a gente vai ver que vai ser um bocado difícil conseguir estabelecer preços como a da Ryanair e outras empresas que já são de baixo custo lá fora. E por outra, esse talvez tenha sido um dos embates mais atraentes para a população em geral, que é a questão das tarifas. As empresas conseguiram, dentro do código, dois aspectos aí bastante, eu acho, discutíveis. O primeiro delas é alegar que, fazendo como nos Estados Unidos, por exemplo, o passageiro que vai com bagagem, ele paga a sua bagagem despachada, e o novo código prevê até aumentar o limite de 5 para 10 quilos daquela bagagem de mão que você leva dentro. E a bagagem na carga se teria obrigatoriamente que pagar. E isso permitiria baixar o preço das tarifas, que estariam, teoricamente, então, já estariam na prática embutidas dentro do preço que é cobrado hoje. Até que ponto é verdadeiro isso, até que ponto não é? Porque quando a gente procura discriminar o preço do que é cobrado hoje, não está lá, tantos quilos corresponde a tal tarifa. Essa opção é uma faculdade, é facultativa, conforme for colocada no código, e poderá ser regulamentada ou não pela ANAC. Tá? Outra coisa que foi discutida também é a própria tarifa de conexão, que parece que agora será cobrada do passageiro. A tarifa de conexão, conforme consta aí, que nós vimos, ela já estava, o passageiro já paga a tarifa de conexão em forma de custo. Agora, o que buscou o código nesse sentido aí? Inclusive a questão, se for para taxar a entrega da mala, tá? Se for para cobrar, assim como as tarifas de conexão. A tarifa de conexão, o que acontece com ela hoje? Ela está dentro de um preço, ela é embutida e ela é taxada pelo governo. A partir de agora, ela será discriminada, será colocada à parte e da natureza de taxa, ela não caberá taxação. No voo direto ela não é cobrada? Não vou direto, ela não é cobrada, a tarifa de conexão. Ou seja, seria o estacionamento e as despesas que o avião teria quando há interrupção de uma viagem, quando você para em algum ponto para fazer a conexão, é isso? Não, nós temos conexões e temos escalas. As escalas são aquelas que o passageiro nem desce da aeronave. Isso, aí não se cobra? Aí também não se cobra. E também estipulamos, ou seja, que crianças abaixo de 2 anos não vão pagar as tarifas de conexão. Tá? E também demos um tratamento diferenciado para a própria tarifa de embarque, para as autoridades públicas, especificamos isso dentro do código. Tá? Eu acho que tem boas novidades aí vindo a caminho. E, obviamente, é importante lembrar, isso daí ainda vai ser os senadores, com certeza, eles chamarão audiências públicas e chamarão o setor para debater esse negócio. Agora, quanto à responsabilização das companhias aéreas no que diz respeito a algum fato extra, digamos assim, extra viagem. Vamos supor, o avião fica retido por um problema mecânico, ou, no caso que foi exemplo lá dentro da comissão, um caso fortuito de um vulcão que interrompe durante vários dias o tráfego aéreo, ou uma tempestade de neve, ou algo dessa natureza, um problema meteorológico de grande duração. Hoje, a legislação brasileira prevê que o passageiro embarcou, até ele chegar ao seu destino, não existe prazo para que as empresas sejam responsabilizadas. Mas as empresas conseguiram colocar dentro do novo código uma proposta de que, passadas 24 horas, elas não vão ter mais que ressarcir. É correta essa minha afirmativa? Não, o que tentou o código foi o seguinte: existe algo que no Brasil que as empresas têm que colocar no seu custo que chama passivo jurídico. Então, uma empresa aérea hoje, obviamente, que ela tem que, para fazer a sua precificação, ela tem que, inclusive, elaborar o seguinte: olha, peraí, pessoal, qual que é o meu passivo jurídico para operar dentro de um país, hoje, tá? Então, os valores pagos hoje pelas empresas aéreas a título de indenização estão altos. Quando na época que o dólar estava bem mais barato para nós, os valores então se equiparavam talvez aos maiores do mundo, a título de dano moral, entre outros. O que se buscou foi o seguinte:
Nós apenas pedimos, a comissão apenas aprovou para que fosse aplicado os tratados internacionais naquilo que for correlacionasse a aviação e tratou também da questão do caso fortuito e força maior. Nesse caso é o Tratado de Montreal, é isso? Nós temos a UNIDROIT, que são os tratados as convenções de Montreal para o direito aeronáutico, tá? Que estão todas dentro daquele cabedal jurídico da Organização da Aviação Civil Internacional. Perfeito. Então, por exemplo, nós estipulamos uma coisa muito simples. Nós, assim, diga a comissão. Se por acaso o cliente ou o passageiro, ele provocar o dano ou provocar o atraso, ele não vai ter direito a requerer indenização. Por óbvio, tá? O que ainda hoje era uma questão de debate, porque entende-se que a responsabilidade do transportador é objetiva. Então, era uma coisa que você tinha que levar um debate jurídico acalorado há muito tempo. Em relação, por exemplo, olha, condições meteorológicas, houve o atraso. Os passageiros deixarão de receber assistência material? Não, não deixarão de receber assistência material. Não deixarão de ter direito ao reembarque. Não deixarão de ter direito à remarcação da passagem. Não deixarão de receber hotel. Não deixarão de receber voucher de alimentação, entre tantos outros. O que está se prevendo aí é a questão, olha, peraí, dano moral, dano material, por quê? A empresa teve responsabilidade nisso? Não, não teve. Agora, a empresa teve responsabilidade? Mas isso permanece mesmo se houver um defeito na aeronave? Não, exatamente. Aí é aquela coisa, olha... Mas houve uma tentativa de tentar inserir, de inserir no código essa... Olha, como se diz assim, se nós formos pegar, foram mais de 3 mil contribuições que foram feitas para o código. Tivemos depois 477 emendas e ainda nós tivemos que debater 177 destaques. Obviamente que assim, os interesses, os setores, você tenta colocar, você tenta obviamente fazer valer um interesse ou outro. Mas é por isso que existe o quê? A democracia. É por isso que existem o quê? Os membros da comissão para debater e todos lá estão colocando isso ao público. E obviamente que o público esteve aberto. Eu recebi, por exemplo, diversas manifestações por conta do e-cidadania. E quando eu recebia um questionamento do e-cidadania, do alucinado ou coisa do gênero, a minha obrigação era parar o que estivesse fazendo para responder ao questionamento do público. As entidades de defesa do consumidor contribuíram de alguma forma, mandaram sugestões ou não compareceram? Teve uma entidade de defesa do consumidor que ela apareceu tardiamente. Já tinha aparecido após a fechada janela para as contribuições, ok? Para ser um pouco mais elucidativos, a comissão foi instalada em julho e até outubro a comissão recebeu, né, sugestões. Ela foi instalada em junho. Aí teve o recesso parlamentar, aí foram suspensos os trabalhos durante o recesso parlamentar, aí ela voltou à carga e, salvo engano, foi até 22 ou foi o final de outubro que esteve aberto todas as janelas para contribuição. E não apenas janelas para contribuição, porque assim, aí é que é importante das pessoas conhecerem seus senadores, saberem quem são os parlamentares. Porque uma coisa, obviamente, é assim, houveram associações que foram atrás dos seus representantes, que foram atrás dos seus parlamentares, e esses, obviamente, pediram audiências públicas, eles, obviamente, pediram para que fosse feito oitivas, e todos esses pedidos foram acatados, e todos foram ouvidos, e todos fizeram também contribuições, inclusive dentro do prazo. Agora, obviamente que uma comissão dessa tem custos. E não é barato criar uma comissão dessa. Então, de repente, você ficar criando audiências públicas em cima de audiências públicas em assuntos que já foram debatidos, ou assuntos que já foram objeto de contribuição, é contraproducente e sai caro para o erário. O sindicato dos pilotos, os sindicatos dos aeronautas foi bastante presente aqui, eu fui testemunha disso, e eles conseguiram que, apesar desse, digamos assim, de ser levantado esse limite, ser suspenso esse limite para a participação do capital estrangeiro, eles conseguiram que a legislação trabalhista brasileira seja aplicada aos contratados por essas empresas, correto? Eu apenas tenho que parabenizar a participação do Sindicato dos Aeronautas na pessoa do José Castanho Ferreira. Tá? Realmente, assim, eles foram muito honestos, defenderam bem a posição deles, fizeram inúmeras contribuições, participaram praticamente de todas as audiências, de todas as reuniões, ok? Realmente teve um debate muito forte, mas o que acabou acontecendo foi realmente o entendimento. Assim como saiu essa medida provisória, salvo engano, lá da Câmara, nós nunca fomos contra ou a favor a questão da quebra do capital estrangeiro para atrair empresas, para atrair mão de obra estrangeira, se bem que o Brasil ele deve obedecer aos tratados de cooperação internacional que possui com países como Portugal. Então, Portugal ele recebe mão de obra brasileira, de pilotos. E agora, recentemente, foi regulamentado que nós também podemos receber a mão de obra de português. Mas não é porque ele é português que ele vai pilotar no Brasil. Não, ele vai ter que
ser certificado no acordo com as Brasil, nossas leis. vai ter que obedecer às nossas leis, vai ter que passar pelas certificações da ANAC, vai ter que fazer as provas, vai ter que fazer tudo. Ou seja, então não é tão simples assim, eu sou estrangeiro, quero trabalhar no Brasil. Não, você tem que primeiro ter domínio da língua, tá? E, obviamente, ter domínio da linguagem aeronáutica e das nossas leis, então o caminho não é tão fácil assim, não. Agora, realmente, nós temos que preservar o que é nosso. Parabenizo ao sindicato pela questão da firmeza com que conduziram os trabalhos e espero realmente que a nossa mão de obra seja apreciada e valorizada. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Com certeza o senhor voltará aqui para comentar, porque esse embate vai continuar aqui no Senado. As forças são muito divergentes e alguma tentativa de mudança ocorrerá, com certeza. Ocorrerão, nós já temos aí, por exemplo, muitos conclames de setores como aviação experimental, nós temos aí conclames como o setor de táxis aéreos, nós temos conclames como os serviços aéreos especializados, enfim, nós precisamos sim aperfeiçoar esse texto e nós precisamos sim da participação da sociedade. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania mais uma vez. Cidadania conversou com o professor de Direito Aeronáutico Jorge Ferreira, que presidiu a Comissão Especial do Senado para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse senado.leg.br/TV, onde você pode ver de novo qualquer programa da nossa emissora. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.